Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação estou aqui para ministrar mais uma super aula para vocês. Essa aula é a aula que a gente vai tratar sobre o Sistema Financeiro Nacional, inclusive é a primeira aula do módulo de conhecimentos bancários, tá certo? É uma aula importante. Nessa aula eu tenho como objetivo da aula te apresentar a estrutura básica do Sistema Financeiro Nacional, que é uma introdução para as próximas videoaulas, na qual a gente vai trabalhar cada entidade componente desse Sistema Financeiro Nacional. Quando nós falamos Sistema Financeiro Nacional, significa dizer o seguinte, é um sistema todo articulado entre si, tá? Articulado e organizado. Nós temos lá aquelas pessoas que editam as normas, nós temos as entidades fiscalizadoras, supervisadoras, nós temos as entidades operadoras, ou seja, todo um conjunto de entidades devidamente organizadas e articuladas entre si, que formam o Sistema Financeiro Nacional. Antes de apresentar essas entidades para vocês, vocês têm que entender uma ideia básica do Sistema Financeiro Nacional. Nós vivemos num país capitalista, né? E o país capitalista, né, o capitalismo em si, gira em torno do quê? Dos recursos, do dinheiro. E sobre os recursos, dinheiro financeiro, nós temos uma instituição financeira, e essa instituição financeira é chamada de bancos. Professor, qual que é o produto dos bancos? O produto dos bancos nada mais é do que dinheiro, né? Recurso, dinheiro. O que o banco faz? O banco trabalha com o dinheiro dos outros. Não é isso? Por isso que precisa de uma regulamentação bastante precisa para dar o quê? Estabilidade no sistema financeiro nacional. Então, o trabalho dos bancos nada mais é do que uma intermediação financeira. Professor, intermediação financeira entre o quê? Intermediação entre alguma coisa, entre duas pessoas, né? Aquelas pessoas que são poupadores, que têm dinheiro sobrando, e aquelas pessoas que estão precisando de dinheiro. Com isso, vem cá, quero fazer uma explicação para vocês entenderem, né? O meu objetivo do Sistema Financeiro Nacional, tá? É um objetivo aqui, eu vou colocar um exemplo de intermediação financeira, e vocês devem captar a ideia central desse exemplo. Deve ter o juízo de valor do Sistema Financeiro Nacional, assim, em linhas gerais. Então, nós temos aqui, né, aquelas pessoas que são agentes superafitários. Professor, o que são agentes superafitários, né? São pessoas, né, que têm o quê? Recursos sobrando. Está aqui para vocês, né? Recursos sobrando. Né? Tem, claro que tem, né? Aí vou dar um exemplo prático para você. Você que está me assistindo, né, com fruto aí de muito trabalho, do seu esforço, você tem um capital sobrando. Por exemplo, você tem aqui, ó, R$10.000 em dinheiro guardadinho debaixo do seu colchão. Está lá, R$10.000, né? O que acontece? Você está sobrando, tem esses R$10.000, você é um agente superafitário, você não está precisando, você é um agente poupador. Tá? E o que você faz? Você pode deixar o dinheiro lá debaixo do seu colchão, né? Guardadinho lá, coloca lá, fica até as cédulas bem fininhas, né? Está lá, R$10.000. Mas o que acontece? Você coloca ali, você não está ganhando nada com esse dinheiro. Gente, a regra do capitalismo, a regra do dinheiro é fazer o dinheiro circular. Toda vez que o dinheiro circula, ele tem que gerar alguma coisa, um rendimento, alguma coisa. E aí você tem uma brilhante ideia, né, de você ir em qualquer banco, qualquer instituição financeira e fazer uma aplicação. Olha aí. Tá? Fazer uma aplicação. Então, você faz uma aplicação, essa aplicação aqui você faz no banco. Uma instituição financeira qualquer, pode ser a Caixa Econômica, Banco do Brasil, Itaú, Bradesco, ou seja, qualquer banco aí. Claro que você vai fazer uma pesquisa para verificar o seguinte, qual é o banco que está oferecendo a melhor taxa de aplicação. Vamos supor o seguinte, que o banco que você verificou está te pagando aí uma rentabilidade excepcional, maravilhosa, tá? De 1%, tá? Fala para mim qual que é esse banco, tá? Que quando tiver dinheiro eu vou aplicar 1% ao mês e uma rentabilidade fantástica, ou seja, cada R$10.000
a 1% ao mês, você vai ter uma rentabilidade de 100 por mês, né? Se tivesse lá no colchão, você podia ainda correr o risco de perder esse dinheiro, acontecer alguma tragédia, né? E lá não, está no banco guardadinho. Então, o banco fez o quê? Uma captação desse recurso. Professor, mas por que o banco vai fazer isso? Vai dar 100 para você, né? Porque é o seguinte, ao mesmo tempo que nós temos agentes superavitários, nós temos agentes deficitários, agentes que precisam de dinheiro, né? O outro colega nosso, né, está precisando de quê? Está precisando de dinheiro, né? Então, essas pessoas recorrem à instituição financeira e faz um empréstimo, né? Olha aí. Ele faz um empréstimo, né? Ele faz um empréstimo. Só para completar o nosso exercício, porque a nossa aula é integrativa, em todas as aulas eu procuro trabalhar conceitos dessas aulas e aulas futuras. Você foi lá no banco, voltando um pouquinho aqui, ó, vem comigo aqui, tá? Tem 10 mil reais, você aplicou no banco, né? Chegou lá o gerente do banco e falou assim, ó, fulano, ó, cara, aplica aí, né, no CDB, né? Certificados de Depósitos Bancários. Esse aqui é um produto bancário, tá, de investimento. Ele está tendo uma rentabilidade de 1%. Ok, um produto bancário. Aí tem uma pessoa que está precisando de recurso, vai no banco, né? Eu acho que hoje em dia tem mais pessoas no vermelho do que no azul. Vai lá no banco, está precisando de dinheiro. Aí o gerente do banco espertamente fala assim, não, eu vou fazer o seguinte, eu vou implantar para você um cheque especial de 10 mil reais, né? Ele vai conceder um contrato de empréstimo, um produto bancário, chamado cheque especial. Olha aí, cheque especial. Esse cheque especial, quando o fulano aqui, o agente deficitário utilizar, ele vai estar pagando aqui, ó, 8% ao mês, né? 8% ao mês, né? Então temos aí 8% ao mês. Ou seja, o banco capta recurso a 1%, tá? E ele vem o quê? Ele vem conceder, ele vai emprestar esse dinheiro a 8%. Eu estou colocando aqui uma taxa bastante conservadora, tá? Então, isso aqui vem a ser o quê? Isso aqui nada mais é que uma intermediação financeira. Isso aqui é uma, tá, das ações do Sistema Financeiro Nacional. E nós temos o que? Várias entidades, né? Temos entidades que irão editar as regras, as diretrizes, que é o Conselho Monetário Nacional, as entidades que vão supervisionar todas essas operações aqui, que é o Banco Central, e, claro, o sistema operativo, que é o banco, entre outras instituições. Então, olha só, então essa aqui é uma das operações que tem como objetivo o Sistema Financeiro Nacional, a intermediação financeira. Tudo isso aqui envolve o quê? Ó, recursos, né? Como envolve recursos, né, dinheiro, nós temos que ter o quê? Uma gigantesca regulamentação para provocar o quê? Equilíbrio, desenvolvimento entre as partes. Equilíbrio e desenvolvimento entre as partes. Por exemplo, o banco tem que ser controlado, né? Senão ele chega aqui e ele vai cobrar 50% ao mês, né? Ele capta por menos de 1% que ele está pagando aqui, ó, e ele vai aqui, ó, 50% ao mês, né? Tá? Então, o que acontece? Então, isso está errado, né? Então, eu estou colocando aqui para vocês entenderem todo esse mecanismo aí que nós temos aí, tá? Todo esse mecanismo que nós temos no Sistema Financeiro Nacional. Com isso, nós já vimos o primeiro assunto da prova, que isso pode cair na prova de vocês, né? Os concursos cobram isso, todas as bancas, Banca Sesgran Rio, Banca Fundação Getúlio Vargas, CESP, todas elas cobram isso. Então, você tem que saber, vou aprofundando mais um pouquinho, que o Sistema Financeiro Nacional ele é formado por dois grandes agentes, né? Primeiro, os poupadores, os agentes superavitários. Então, poupadores, superavitários é a mesma coisa, né? Eles têm os recursos sobrando, vão aplicar no Sistema Financeiro Nacional e vai para os devedores, né? Chamados também de agentes doadores finais, né? Ou também agentes com excesso de divisa, né? E excedentes financeiros. São todas terminologias que são designados para os poupadores e agentes superavitários. Eu gosto de apresentar isso, por quê? Porque uma prova de concurso pode cobrar isso, né? E para o lado de lá, professor, para o lado de lá são os investidores, os tomadores de recursos, os agentes deficitários ou carentes de recursos, né?
agentes com escassez de recursos financeiros, devedores e financeiros. Pronto, né? Como estou explicando o sistema financeiro nacional. E aí, professor? Cara, somente com essa explicaçãozinha aí de 3, 4 minutos, você já tem condições de quê? Você tem condições de fazer questões de concurso. Isso já foi cobrado em concurso. Vem comigo. Banco do Brasil, CESP 2009. O Sistema Financeiro Nacional atua na intermediação financeira, ou seja, no processo pelo qual os agentes que estão superavitários, com sobra de dinheiro, transferem esses recursos para aqueles que estejam deficitários, com falta de dinheiro. E aí, professor, qual que é o nome disso aqui? O nome disso aqui nada mais é do que intermediação financeira. É exatamente isso, né? Então, o Sistema Financeiro Nacional, ela vai estar atuando nessa intermediação. Agentes poupadores e agentes deficitários, né? E aí nós temos diversos tipos de produtos bancários, que vão atuar dentro desse Sistema Financeiro Nacional, que nós vamos ter oportunidade de estudar um a um. Professor, logo, essa questão do CESP, ela está errada, ela está super correta, né? Questão correta. Vamos lá, vamos continuar, né? E agora, professor, de onde que surgiu? Aliás, não é de onde surgiu, é importante, tá? Essa intermediação financeira, sim. É importante para o desenvolvimento do país. Então, claro e evidente que há uma disposição constitucional, tá? Sobre o Sistema Financeiro Nacional. Lá no artigo 192 da Constituição Federal de 88, traz a previsão do Sistema Financeiro Nacional. Vamos lá, o Sistema Financeiro Nacional é estruturado de forma a promover o desenvolvimento equilibrado do país, olha só, de forma a promover o desenvolvimento equilibrado do país, né? Olha só, quero falar para vocês aqui, ó. Olha só, vem comigo, gente, vem comigo. Ó, desenvolvimento equilibrado, a pessoa está precisando de dinheiro, às vezes, para fazer o quê? O investimento. Então, se o banco cobrar 50% ao mês, inviabilizou o investimento do cara. Por isso que tem que ter, olha só, estruturado, então é todo ele estruturado e regulamentado, tá? Porque envolve recurso. E que mais? E a servir os interesses da coletividade. Professor, interesses da coletividade, sim. Por exemplo, um produto financeiro que nós temos é o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, na qual a Caixa Econômica é curadora. Tá lá, um recurso que deve depositar na Caixa Econômica, na aula da Caixa Econômica. Nós iremos estudar com mais profundidade esse assunto. E aí, professor? E aí o seguinte, olha só, aquele recurso ali que é aplicado, ele empresta para o próprio governo para fazer o quê? Saneamento básico, esgoto e assim por diante, né, cara? Habitação, isso é o interesse do quê? Da coletividade. Então, tem uma norma maior que é para servir os interesses da coletividade. Em todas as partes que o compõem, abrangendo as cooperativas de crédito. Olha só, o Constituinte trouxe para o âmbito do Sistema Financeiro Nacional as cooperativas de crédito, que também será o quê? Objeto da nossa aula, né? Objeto de uma aula nossa bastante específica. Será regulado por leis complementares. Olha que coisa interessante, né? Então, será regulados por leis complementares. Parou? Vem comigo. E agora, professor, qual que é essa lei? Essa lei ainda não foi editada, né? O nosso Congresso ainda não editou, mas tem a lei 4.595, tá? Que é uma lei importantíssima para os nossos estudos, né? Nós iremos aí indiretamente estudar essa lei inteira no decorrer de nossas aulas, né? Que ela é uma lei ordinária, mas ela foi recepcionada pela Constituição e ela tem aí status de lei complementar. Então, a lei é a Lei 4.595, que disporão, inclusive, sobre a participação do capital estrangeiro nas instituições que eu integro e tem a regulamentação específica para isso. Então, esse é o artigo 192, né? Bacana, do Sistema Financeiro Nacional. Vamos embora, vamos continuar, né? Professor, fecha um conceito para a gente aí, para a gente poder desenvolver melhor a aula. Sim,
conceito do Sistema Financeiro Nacional. É um conjunto de instituições. Tá? Aqui nós vamos estudar dezenas de instituições, Banco Central, Caixa Econômica, Conselho Monetário Nacional, Banco do Brasil, Comissão de Valores Mobiliários, enfim, dezenas de instituições, tá? Um conjunto de instituições, autoridades monetárias, por exemplo, Banco Central do Brasil, instituições financeiras públicas, Banco do Brasil, Caixa Econômica, e privadas, Itaú, Bradesco, que tem como objetivo principal realizar o fluxo entre os agentes econômicos, isto é, transferir recursos dos poupadores para os tomadores de recursos. Olha aí o conceito de intermediação financeira, né? Conceito de intermediação financeira. Então, esse é o conceito do Sistema Financeiro Nacional. O que deve ficar? Primeiro, é um conjunto de quê? De instituições, cara, entidades, são diversas entidades, diversas, né? E nós vamos ter oportunidade de estudar todas elas. Nessa aula, eu vou apresentar algumas delas para você já ir se acostumando com isso, tá? Então, Sistema Financeiro Nacional. Bacana? Ó, intermediação, cara que está sobrando dinheiro, né? São poupadores para aqueles que estão precisando de recursos, tudo regulamentado. Vem comigo. Vamos fazer um exercício top agora, né? Banco Nacional do Nordeste, Banco do BNB, Banco do Nordeste Brasileiro, Fundação Getúlio Vargas, 2014, cargo de escriturário. Olha essa questão aqui. A função clássica das instituições financeiras é a de fazer repasses dos recursos captados dos agentes econômicos superafetários aos agentes econômicos deficitários, por meio de operações de crédito, empréstimo é uma delas, né? Em relação aos fundamentos do crédito, assinale a alternativa correta. Ok, vamos lá, comando da questão, está falando que é de intermediação financeira, né? Então o banco vai captar, por exemplo, a 1% e vai emprestar esse mesmo recurso para outra pessoa a 8%, por exemplo, né? Vem comigo. A questão em si, ele quer saber o seguinte, o custo do dinheiro. Ok? Vamos lá. O volume de crédito oferecido pelas instituições financeiras não é regulamentado pelo Banco Central. Errado, tá? Está errado, tá? O Banco Central tem uma regulamentação intensa, né? Ah, professor, mas o Banco Central não faz parte do sistema normativo, vírgula. O Banco Central faz parte do sistema que vai supervisionar, mas o Banco Central faz parte do subsistema normativo, que é fazer cumprir as normas editadas pelo sistema normativo. Então está errado. O Banco Central edita regulamento. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e eu peço a sua licença para dar um recado aqui da Lá Concursos, um recado muito especial para você que está se preparando para o BRB 2019. Claro, edital na praça, edital publicado, agora é hora de estudar. E nós, aqui da Lá Concursos, nós elaboramos um super curso, um curso muito competitivo para este certame. Pode ter certeza absoluta, se você assistir todas as nossas videoaulas, você vai estar muito, mas muito competitivo para o dia da prova. Isso eu te garanto. Nós fizemos 2 super reforços para esse concurso. Primeiro, a área de conhecimentos bancários e a área de legislação específica. Esse edital, como é sabido de todos, né? Esse edital trouxe aí várias disciplinas que normalmente não são cobradas em concursos de carreiras bancárias, mas nós temos a expertise aí suficiente para promover esses assuntos de forma didática que você aprenda e, claro, que você pontue. Bacana, meus amigos? Então, olha só, esse vídeo aqui no YouTube é uma aula demonstrativa que nós estamos apresentando para vocês, tá? Uma aula demonstrativa. O material de apoio dessa aula está lá no site, mas o curso completo está lá no site. Nós temos aí apenas 70 videoaulas aí do nosso curso. Nosso curso nós temos mais de 200 videoaulas, só aulas novas específicas de leis aí, de RID, lei de dados pessoais, lei anticorrupção, que nós temos aí, são mais de 22 aulas específicas, novas, gravadas exclusivamente para o concurso do BRB. O nosso curso, atenção, ele custa apenas
10 parcelas de R$20, 120 dias de acesso, e você vai ter direito também ao nosso projeto pedagógico, que é o Personal Coach, que é o estudo em regime de metas. Vale a pena você conhecer, vale a pena experimentar. Bacana, pessoal? Pessoal do YouTube, então tá aí. Vamos lá, continua o seu vídeo aí até o final dessa aula demonstrativa aqui da LAC, ok? Fui! Tchau! Esse setor aí, claro, em acordo do Conselho Monetário Nacional. Então, o erro está na palavrinha não. B, a formação da taxa de juros cobrada nas operações de crédito é fixada pelo Banco Central para todas as modalidades operacionais. Está errado, né? O que está falando aqui? Ó? Quando a gente fala formação da taxa de juros, nós estamos definindo o quê? Ó? Custo do dinheiro. Custo do dinheiro é o quê? A taxa de juros, né? O que ele está falando aqui? Ele está dizendo que o Banco Central do Brasil vai definir todas as taxas de juros, em todas as não. Quem define a taxa de juros do Itaú é o próprio Banco Itaú. Quem define a taxa de juros do Banco do Brasil é o próprio Banco do Brasil. O que o Banco Central faz? Vai ditar regras, né, diretrizes. Em relação a isso, os bancos farão aí, formarão suas próprias taxas de juros. Não é tabelado, tá? Porque se fosse tabelado, não teria competitividade entre os bancos, né? Inclusive, o Banco Central incentiva bastante a competitividade de taxa de juros entre as instituições financeiras, ok? Vem comigo. Professor, mas e aí, professor? O que tem a formação da taxa de juros? O custo do dinheiro, né? Então, o custo do dinheiro, nós temos aqui, ó, basicamente, 3 fatores que vão definir o valor da taxa que os bancos vão emprestar. Primeiro, né, o custo da captação do recurso. Lembra, num exemplo que eu passei, que o cara tem R$10.000 guardado no colchão e ele empresta para o banco, né? O banco é o seguinte, o banco vai remunerar aquele recurso a 1% ao mês, o custo de captação, né? Aí, ó. Custo de captação, 1%, por exemplo, né? Professor, o que mais? É o famoso spread bancário, né? O que é o spread bancário? O risco, né? É o risco, né? Ele vai emprestar para o cara, né? Por exemplo, R$10.000, e o cara tem de patrimônio R$1 milhão. Em ações aplicadas, ele tem aí patrimônio, imóveis, carro, R$1 milhão. Ou seja, o custo, o risco dele é muito baixo. Então, vai ter uma taxa. Então, o spread bancário é uma informação que faz o quê? Que vai diretamente no custo do dinheiro, a taxa de juros. E, finalmente, né, a margem de lucro dos bancos, né? Então, temos aí os 3 fatores que compõem o custo do dinheiro e a formação da taxa de juros, no caso que eu passei lá de 8% no exemplo, né? Vamos lá. C. Normalmente, os bancos cobram taxas de juros levando em conta a taxa de captação. Opa, correto, né? O spread desejado. Aí, ó, o spread, o risco, né? Depois a gente vai falar mais sobre esse cara, fica tranquilo. Tendo em vista os custos, claro, né? Custos com propaganda, os custos administrativos, né? Mão de obra. Então, aqui faltou mais uma informaçãozinha aqui, que são os custos, né? E a margem de ganho desejado, que é a margem de lucro, ou seja, a letra C é a resposta correta, que são os valores, o que são os fatores que levam em consideração para a cobrança da taxa de juros na intermediação aí, na financeira que nós temos no sistema financeiro nacional. Letra D. As operações de crédito oferecidas pelos bancos são garantidas pelo Banco Central do Brasil? Claro que não, né? Quem garante as operações de crédito são os próprios bancos, né? São os próprios bancos que garantem, né? Aí, caso o cliente não honre com o seu compromisso. Então, o cara foi lá e emprestou R$10.000, né? Passou o Joaquim, seu Joaquim não pagou. Então, o Banco Central que vai pagar o banco? Isso está dizendo ali, claro que não. Um cara que tem que saber para quem empresta o dinheiro, né? E o volume de crédito oferecido pelas instituições financeiras independe do seu patrimônio líquido. Isso está errado, né? Tem uma equação aí que fala assim, o banco ele só pode emprestar X% do seu patrimônio. Tem uma regra aí, então ele não é ilimitado, tudo cheio de regras. Ou seja, uma questão aí, gente, ó, complexa, tá? É uma questão complexa, mas é uma questão aí que tenho certeza que vocês entenderam, né? Então, moral da história.
O que ele está falando aqui? O que o examinador quer cobrar aqui? O examinador queria saber se você sabe aí qual que é o que compõe o custo do dinheiro, a taxa de juros a ser cobrada pelo banco. São 4 itens, então, resumindo para você. Primeiro, o custo da captação. Na aula, eu expliquei para vocês da intermediação, só falei isso, né? O que é o custo da captação? O cara tem 10 mil reais guardado e está emprestando, ele está pagando 1.000 para esse cara por mês. Segundo, o spread, né? O risco, né? Terceiro, os custos da operação, mão de obra, energia, publicidade, assim por diante. E, claro, a margem de lucro são o quê? Os principais componentes para a formação da taxa de juros, que é o custo do dinheiro. Isso que está cobrando aí a Fundação Getúlio Vargas, né? Professor, e aí, cara, é um tipo de exercício, tá? Papo reto com vocês, sigam minha orientação pedagógica, que você tem que assistir 2 vezes essa explicação e fazer as suas devidas anotações no caderno. Vem comigo, ó, né? Gabarito, letra C. Pronto. Explicamos para vocês o que é intermediação financeira, sistema financeiro nacional. E agora, professor, mais duas informações importantes. Professor, aonde eu devo ir em caso da dúvida? Aqui. Site do Banco Central do Brasil. Bacen, BSC, então Bacen, né? Cara, aqui tem tudo, tá? Tudo, né? Inclusive o seguinte, o aluno quer ficar competitivo, cara. O aluno quer ficar competitivo, ele tem que estudar diretamente na fonte. Professor, o que é estudar diretamente na fonte? A fonte significa dizer aonde o seu examinador, o cara que vai fazer as questões de prova, retira as questões de prova. E aí, professor, eu posso falar com muita tranquilidade, 20 anos aí, 20 anos estudando conhecimentos bancários, de 2010 até a presente data, nós atendemos todos os concursos de carreiras bancárias. Gente, os examinadores, cara, 80% das questões são retiradas desse cara aqui, é o site do Banco Central. Então você tem que estudar, gente, conhecimentos bancários lá no site do lado, ligado ali, para você linkar, mas no site, não é no WhatsApp, Facebook, Instagram, não, tá? Você tem que estar lá no site do Banco Central, cara. Porque aqui vocês vão ter todas as informações, né, ok? Então nós temos aqui, ó, Sistema Financeiro Nacional. Então a primeira informação é isso, ó, objeto de estudo, Banco Central. Aqui, fonte, estudar na fonte, ficar competitivo, montar estratégias vencedoras para ser aprovado no concurso. Primeira informação está aqui, site do Banco Central. Então aqui no site do Banco Central, nós temos a composição e segmentação do Sistema Financeiro Nacional. Então, nós temos aqui, ó, Sistema Financeiro Nacional, tá? Vamos lá, vocês têm que entender isso. Nós temos aqui, ó, nós temos 3 grandes blocos, né? Nós temos os órgãos, olha só, normativos, ó. Órgãos normativos. Nós temos os órgãos supervisores, ó. E nós temos os órgãos aqui operadores. Tem que saber. Claro, tem. Está aí. E aí, professor? Órgãos normativos. Cara, Conselho Monetário Nacional. Esse cara aqui está no topo do topo, tá? Outro. Ó, Conselho Nacional de Seguros Privados. E nós temos o Conselho Nacional de Previdência Complementar. 3 o quê? 3 órgãos normativos. Professor, dica, começa todos com a palavrinha conselho. Aí. E aí, prof? Cara, calma. Nós teremos uma aula, super aula, Conselho Monetário, Banco Central, CVM, todas essas entidades, nós teremos uma aula específica para não misturar assunto e cada aula ajuda a complementar esse pensamento do Sistema Financeiro Nacional. Vem comigo aqui, ó. Então, órgãos normativos, 3. Conselho Monetário Nacional, Conselho Nacional de Seguros Privados e o Conselho Nacional de Previdência Complementar. Bacana. Professor, órgãos supervisores, né? Ó, Banco Central do Brasil, Comissão de Valores Mobiliários, SUSEP e Previc. Pronto. Na prova, o cara vai falar que a Comissão de Valores Mobiliários faz parte do sistema operativo. Está errado. Faz parte do sistema supervisor. E o sistema operativo são todas as demais entidades.
todas as demais entidades, né? Órgãos normativos fazem o quê? Vão ditar as regras, as diretrizes de todo o sistema financeiro nacional. Órgão supervisor vai, com base nas regras do Conselho Monetário Nacional, fazer acontecer, implementar, fiscalizar, monitorar o quê? Os órgãos operadores do sistema financeiro nacional, assim, resumindo, bancos, né, etc, etc, etc. Então, papel, órgãos normatizadores estão no topo, vão ditar as diretrizes, vão ditar as regras, órgãos supervisores, Banco Central, Conselho, como CVM, Previc, né, SUSEP, vão fazer o quê? Vão fazer acontecer, vão ditar regras complementares, vão fiscalizar, monitorar, punir, fazer acontecer que as regras do Conselho façam. E o sistema operativo é aquele que vai estar tete a tete com o cliente, claro, seguindo todas as regras, tanto do sistema normativo quanto do sistema supervisor. Pronto, está aí. E aí, professor, o que eu devo saber aqui? Calma, até agora, tá? Então, o Sistema Financeiro Nacional, você tem que saber que nós temos aqui o sistema normativo, tá? O sistema supervisor e o sistema operador. Bacana? São os operadores, são as entidades. Gente, isso aqui é grande, até muitas entidades especializadas no Sistema Financeiro Nacional. Bacana? Entenderam? Fixou? De novo, vamos lá, martelar. Órgãos normativos, órgãos supervisores e órgãos aí operadores do Sistema Financeiro Nacional. Banco do Brasil, Sesgran Rio, 2013, cargo escriturário. O Sistema Financeiro Nacional, em todas as partes que o compõem, foi estruturado de forma a promover o desenvolvimento equilibrado do país e a servir os interesses da coletividade. Só um parênteses, né? Esse texto aqui, ele foi copiado do artigo 192 da Constituição Federal, tá? Constituição Federal de 88. Em relação à sua composição, o Sistema Financeiro Nacional pode ser dividido, tá? Então é o seguinte, o Sistema Financeiro Nacional, segundo o Banco Central, ele é dividido em quê? Entidades, normativas, entidades supervisoras e operadoras. Letra C. Professor, eu não acredito, professor. No começo da aula eu já estou tendo condições de acertar uma questão como essa. Cara, tranquilo, questão, um ponto, pôs no bolso, né, cara? Rapaz, é assim, é simples, cara. É simples, 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 né? Então, gabarito correto, letra C. Olha aí, letra C é o gabarito correto, né? Pronto. Então, eu estou explicando, falamos um pouco sobre intermediação financeira, agentes deficitários, superavitários, poupadores. Explicamos para vocês que a nossa referência bibliográfica principal é o site do Banco Central, tem tudo lá, ou quase tudo lá que é cobrado em concurso, né? Estudamos também que o Sistema Financeiro Nacional ele é estruturado em entidades normativas, entidades supervisores e operadores. Agora a gente vai um a um. Entidades normativas, está no topo, são 3, né? São 3. Criam normas para disciplinar, coordenar, até mesmo limitar as ações dos agentes integrantes do sistema financeiro. São considerados os órgãos máximos do Sistema Financeiro Nacional em suas respectivas áreas. Quais são esses caras? Vem comigo. Olha só. Aqui, vem comigo. Conselho Monetário Nacional, Conselho Nacional de Seguros Privados e Conselho Nacional de Previdência Complementar. São órgãos máximos, né? Respectivamente, cada um na sua área. Conselho Monetário Nacional, ele vai normatizar, ele vai editar, fixar diretrizes sobre moeda, crédito, capitais. Aí uma dica para você coloca assim ações, né? Aqui ações, né? Debêntures, ações preferenciais, ordinárias, ações, etc, né? E
câmbio, moedas estrangeiras, né? Ó. Pronto, ó, produto do Conselho Monetário Nacional, base em especial é essa, ó. Moeda, crédito, capitais e câmbio. Tem que vincular? Tem que vincular. Vamos lá. Seguros privados, né? Seguros privados vai ser o produto de quem? Da CNSP. E previdência fechada, ó o nome aqui, ó. Previdência fechada, tá? Previdência fechada, tem previdência aberta, a gente vai estudar isso no bloco de previdência, é o Conselho Nacional de Previdência Complementar. Então tá aí para vocês, esses são os órgãos normativos máximos das suas respectivas áreas. Professor, o que eu tenho que saber agora? Somente isso, né? Ah, professor, o que faz o Conselho Monetário Nacional? O que faz a CNPC? Cara, calma, isso vai ser objeto de aula específica, na qual nós vamos ler todas as competências de cada uma dessas entidades e como elas operam. Esse estudo nosso aqui ele é completo, detalhado, para você aprender e não esquecer nunca mais, né? Bacana? Vem comigo. Conselho Monetário Nacional, Conselho Nacional de Seguros Privados, seguros privados e Conselho Nacional de Previdência Complementar são órgãos exclusivamente normativos, vão ditar regras, né? Exercício. BASA, Cinsgran Rio, 2014, cargo de escriturário. Atualmente, o sistema financeiro nacional é composto por órgãos normativos, entidades supervisoras e operadoras. Um dos órgãos normativos que compõem o sistema financeiro nacional é... Você tem três opções: Conselho Monetário Nacional, Conselho Nacional de Seguros Privados e Conselho Nacional de Previdência Complementar. Lá, professor, então, gabarito letra C, né? Letra C, muito fácil, né, cara? Muito fácil. Você viu como é que você consegue pontuar? Você tem que ter tranquilidade, cara, e estudar de maneira correta. Tá comigo? Pronto. Agora vamos falar das entidades supervisoras. Nós já sabemos quais são as entidades que nós temos aqui, ó, normatizadoras. Está no topo, está lá no topo da pirâmide, né? Está lá, né? Agora as entidades supervisoras, né? Que vocês já sabem, né? Já expliquei para vocês, né? Banco Central é uma delas, né? Comissão de Valores Mobiliários, a SUSEP e a Previc. São quatro, tem que saber. Quatro. Aquelas encarregadas de supervisionar as operações processadas pelas entidades operadoras. Então, ela está no meio, ela é tática. Tem o estratégico, que é lá, né, que é os conselhos, né, e ela faz supervisionar as operações. Então, elas vão estar lá junto com o sistema operativo. Empresas e indivíduos que compõem o sistema financeiro nacional estão observando as boas práticas bancárias, padrões éticos e estão atuando em conformidade com as normas emanadas pelos seus respectivos órgãos normativos. As normas têm que ser aprovadas pelo órgão normativo, né? Por a adoção de regras para aprimorar o funcionamento das entidades participantes do mercado. Então, isso aqui são as entidades supervisoras, né? Professor, quais são? Banco Central do Brasil, Comissão de Valores Mobiliários, Superintendência de Seguros Privados e a Previc. Professor, nós vamos ter mais aulas, sim, uma aula só sobre Bacen, uma aula só sobre Comissão de Valores Mobiliários, uma aula só sobre SUSEP e outra somente sobre Previc. Bacana? Fechou. Então, essas são as entidades. E aí, professor? Aí é o seguinte, tá? Essas entidades, elas são entidades o quê? São fiscalizadores, são supervisores, né? Tem uma pegadinha gigante de concurso, né? Essas entidades fazem parte também do subsistema normativo do SFN. O que é o subsistema normativo? Não é o sistema normativo dos conselhos, né? Mas os conselhos, o que os conselhos fazem, né? Eu estou falando isso porque isso aqui provavelmente vai estar na sua prova. Nós vamos ter muita confusão. Tem muito, como é que eu falo assim?
os alunos têm muita dúvida em relação e erram muito, né? Então, nós temos lá o Conselho Monetário Nacional. Ele vai ditar todas as diretrizes e regras gerais. Só que essas regras gerais não atendem todos os casos em caso concreto. E aí, o que acontece? As entidades supervisoras, não exercendo o órgão normativo, ele faz parte do que está abaixo da norma acima, subsistema normativo, vão esclarecer e ditar regras, né? Não vai criar nada de novo, tá? Vai regulamentar as regras editadas pelo sistema normativo. Então, eles fazem parte do sistema subsistema normativo, tá? Então, olha lá, de forma subsidiária. Banco Central, CVM, SUSEP e Previc. Bacana. Por quê? Porque o cara vai estar na sua prova. Subsistema normativo, tá? São as entidades supervisoras. Isso, certo, vai estar na sua prova. Nós vamos fazer agora diversos exercícios e eu vou provar isso para você. E aí, professor? Já que estamos falando de exceção, tá? Tem mais uma outra exceção. Tem um grupo chamado grupo de entidades especiais, tá? Instituições especiais. Que esses caras, instituições especiais, elas fazem parte do sistema operativo. Mas a legislação, o que a legislação fez? A legislação delegou para essas entidades alguma forma de norma, tá? Também norma subsidiária. Por exemplo, o Banco do Brasil, tá? O Banco do Brasil vai regularizar a famosa compensação, né? Estou colocando como exemplo, né? Caixa Econômica, FGTS e habitação, né? Principalmente as atribuições do BNH, Banco Nacional de Habitação, né? BNDES, a parte de quê? De fomento, né? A parte de fomento e desenvolvimento. Ou seja, vão estar regulamentando, ok? Esses produtos específicos não fazem parte do sistema normativo, não fazem parte do sistema supervisional, elas são instituições chamadas especiais, tá? Instituições especiais são 3: Banco do Brasil, Caixa Econômica e BNDES. Bacana? Fechou? 10, né? Vamos lá, professor. Banestes e Decam 2014, cargo de escriturário. O Sistema Financeiro Nacional é formado pelo subsistema normativo e pelo subsistema de intermediação, compõe o subsistema normativo, né? Então, o subsistema normativo são aquelas entidades que vão editar algum tipo de regra, de norma, né? E nós temos o quê? O subsistema de intermediação, que vai fazer intermediação bancária. Aí temos todos os bancos, seguradores, corretora de valores e assim por diante, né? Ok. Subsistema normativo. Caixa Econômica, tá? Estamos aqui, Caixa Econômica, BNDES e Banco do Brasil. Essas 3 entidades, elas fazem parte do subsistema de intermediação, lembrando que elas são instituições especiais, porque eles têm um tipo de normatização específica, então não é. Banco Central, correto, faz parte do subsistema normativo, né? Aí nós temos aí Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, mesma resposta do A. C, Conselho Monetário Nacional, sistema normativo. Banco Central, subsistema. Banco do Brasil, nós temos aí o que? Faz parte do sistema operativo, né? Sistema de intermediação. D, Conselho Monetário Nacional faz parte. Meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e eu peço a sua licença para dar um recado aqui da Lá Concursos, um recado muito especial para você que está se preparando para o BRB 2019. Claro, edital na praça, edital publicado, agora é hora de estudar. E nós, aqui da Lá Concursos, nós elaboramos um super curso, um curso muito competitivo para este certame. Pode ter certeza absoluta, se você assistir todas as nossas videoaulas, você vai estar muito, mas muito competitivo para o dia da prova. Isso eu te garanto. Nós fizemos 2 super reforços para esse concurso. Primeiro, a área de conhecimentos bancários e a área de legislação específica. Esse edital, como é sabido de todos, né? Esse edital trouxe aí várias disciplinas que normalmente não são cobradas em concursos de carreiras bancárias, mas nós temos a expertise aí suficiente para
promover esses assuntos de forma didática, que você aprenda e, claro, que você pontue. Bacana, meus amigos? Então, olha só, esse vídeo aqui no YouTube é uma aula demonstrativa que nós estamos apresentando para vocês, tá? Uma aula demonstrativa. O material de apoio dessa aula está lá no site, mas o curso completo está lá no site. Nós temos aí apenas 70 videoaulas aí do nosso curso. Nós temos mais de 200 videoaulas, só aulas novas específicas de leis aí, de RID, lei de dados pessoais, lei anticorrupção, que nós temos aí, são mais de 22 aulas específicas, novas, gravadas exclusivamente para o concurso do BRB. O nosso curso, atenção, ele custa apenas 10 parcelas de R$20, 120 dias de acesso, e você vai ter direito também ao nosso projeto pedagógico, que é o Personal Coach, que é o estudo em regime de metas. Vale a pena você conhecer, vale a pena experimentar. Bacana, pessoal? Pessoal do YouTube, então tá aí. Vamos lá, continua o seu vídeo aí até o final dessa aula demonstrativa aqui da LAC. Ok? Fui! Tchau! Parte do sistema normativo. Banco Central do Brasil e Comissão de Valores Mobiliários, subsistema normativo. Então tem normativo aqui, normativo aqui, normativo aqui. A alternativa correta é a letra D. E Banco do Brasil, ou Banco Central, faz parte, Comissão dos Valores Mobiliários também, e a BMF Bovespa faz parte exclusivamente do sistema de intermediação. O sistema de intermediação vem ser todo o sistema operativo, as entidades operativas do sistema financeiro nacional. Bacana? Gabarito fácil, letra D de dado. Vem comigo, tem mais. Banco do Brasil, Sens Gran Rio, 2015, cargo de escriturário, né? Vem aqui comigo. O Banco Central do Brasil é um órgão do subsistema normativo do Sistema Financeiro Nacional. Ele determina periodicamente a taxa de juros de referência para operações de um dia com títulos públicos, via atuação de seu ou sua entidade, né? Ou seja, né, essa aqui é uma questão que eu estou tentando passar para vocês, o que? Interpretação das bancas. Então, olha, ó, subsistema normativo, Banco Central do Brasil, que faz parte do sistema de supervisão. Bacana? Gente, é o seguinte, isso aqui não deveria estar nessa aula aqui. Então é o seguinte, qual que é um órgão do Banco Central que é responsável pela taxa de juros? Primeiro, essa taxa de juros, né? Essa taxa de juros aqui é uma taxa chamada taxa Selic. Nós vamos ter uma aula sobre a Selic, entendeu? Essa taxa Selic, né, ela é definida por quem controla é a letra B, é o Comitê de Política Monetária, Copom. Então, letra B de bola. Professor, o que eu devo saber dessa aula aqui? Já fixa, coloca no seu caderninho, coloca no seu manual de resumos. Olha só, taxa Selic definida pelo Copom, né, que tem reuniões aí periódicas, né? Sempre está no Jornal Nacional, tá? Então, letra B de bola, tá? Potencial questão de prova, Copom, taxa Selic, Banco Central. Mais uma questão. BNB, FGV, 2014, cargo de escriturário. O sistema normativo composto pelas entidades que regulam e fiscalizam o funcionamento do sistema financeiro nacional, por esse motivo estão no topo do organograma. Ou seja, as outras instituições têm que, obrigatoriamente, acatar as decisões do sistema normativo. Entre as entidades que compõem o sistema normativo, encontra-se, né, o sistema normativo, tá? Aí nós temos quem? Os normativos, nós temos 3 conselhos, ok? Tem as entidades supervisoras, né, que são 4 pessoas, e as entidades supervisoras também fazem parte do quê? Do subsistema normativo. Então, toda vez que você falar sistema normativo, você tem que prestar atenção, tá? Ou é sistema só normativo, que é exclusivamente normativo, que são 3 entidades, Conselho Monetário Nacional, Conselho Nacional de Seguros Privados e Conselho Nacional de Previdência Complementar, ok? Ó, essas 3 aqui, tá? E nós temos as entidades supervisoras, né? Aí nós temos as entidades supervisoras, que é Banco Central, nós temos CVM,
SUSEP e Previc, tá? Nós temos essas três entidades, né? Temos essas quatro entidades, né? Que elas fazem parte do subsistema normativo. Então, vem comigo. Sociedades corretivas e distribuidoras. Está errado, porque é o sistema operacional de intermediação. Bancos múltiplos e de investimentos. Sistema o quê? De intermediação e operacional. Banco do Brasil e Caixa Econômica. Sistema de intermediação, mas fazem parte daquelas instituições especiais. Conselho Monetário Nacional. Faz parte do sistema exclusivamente normativo. Banco Central do Brasil. Faz parte do subsistema normativo. Então, já temos normativo, né? Então, nós temos aqui a letra D. Bolsa de Valores, exclusivamente sistema intermediário ou sistema operativo. Comissão de Valores Mobiliários, faz parte do quê? Do subsistema normativo. Logo, nós temos aqui como gabarito letra D de dado. Letra D de dado, ok? Vamos continuar. Agora, nós vamos para a base da pirâmide, o sistema operativo, sistema de intermediação, né? E aí, professor, aqui que existem as relações de troca, né? As relações de troca do Sistema Financeiro Nacional. Bacana? E aí, professor, são muitas entidades? Muitas entidades. Vem comigo. Primeira, aquelas encarregadas de operar o mercado, realizando as atividades relacionadas ao sistema que integram. 1. Distribuir e precificar os ativos disponíveis no mercado. Então, olha, distribuir e precificar os ativos disponíveis, eles que vão colocar os produtos no mercado, né? Sistema operativo. Identificar a necessidade dos investidores. Como? Olha só, instrumento financeiro adequado à transação. Nós vamos estudar no nosso curso diversos produtos bancários, cartão de crédito, contas garantidas, hot money, tanto de aplicação quanto de captação, de investimento, diversos, né? Vamos lá. Prazo ideal para o negócio, rentabilidade do ativo selecionado para a operação e entre outros instrumentos, né? As entidades operativas prestaram ao Tesouro Nacional as informações relevantes. A demanda de títulos públicos federais criados, preferência de títulos, né, característica, enfim. Quem que faz parte dessa estrutura operativa? Olha só, grandes blocos, né? Bancos e Caixa Econômica, está aqui nessa caixinha. Administradores de consórcios, Bolsa de Valores, seguradoras e resseguradoras, entidades fechadas de previdência complementar, fundos de pensão, tá esse aqui, ó, cooperativas de crédito, corretoras de distribuidoras, bolsa de mercadoria de futuros, entidades abertas, sociedades de capitalização, demais instituições não bancárias, instituições de pagamento, ou seja, todas essas entidades aqui compõem a estrutura de operação, operadores, ou seja, de intermediação financeira. Aqui que ocorre, de fato, de direito, as transações do Sistema Financeiro Nacional. E aí, professor? Claro, nosso curso não é um curso superficial, nós iremos estudar cada uma dessas entidades em aulas específicas, mas eu posso estar agrupando todas essas entidades em 6 grandes blocos, né? Primeiro, instituições financeiras captadoras de depósito à vista, é o primeiro bloco. Demais instituições financeiras, o segundo bloco. 3, outros intermediários ou auxiliares financeiros, entidades ligadas ao seguro, a sistema de previdência e seguros. 5, administração de recursos de terceiros e subsistemas de liquidação e custódia. Você tem que saber esse cara aqui, cara, né? Por exemplo, ele coloca lá caixa, coloca aí bancos comerciais. Os bancos comerciais, aí ele vai falar, faz parte do grupo de outros intermediários e auxiliares financeiros. Está errado. Os bancos comerciais fazem parte do item 1, que é instituições financeiras captadoras de depósito à vista, né? Então, vem comigo aqui. Então, nós temos aqui, ó, captadoras de depósito à vista, o primeiro grupo, é conta corrente, ou seja, são aquelas instituições que têm conta corrente. Então, lembra aqueles 10 contos que está lá? Você captou através de quê? De aplicação, não foi? Aplicação financeira. Aplicação financeira não é depósito à vista. Mas se você deixar parado na sua conta corrente, tá? É o quê? É um depósito à vista, né? Vai ter uma aula de depósito à vista, com certeza, né?
Vamos lá, bancos múltiplos com carteira comercial, né? Bancos múltiplos, porque o banco múltiplo tem mais de uma finalidade. Bancos podem ser bancos de investimento, tá? Pode ser bancos de desenvolvimento, tá certo? Então, não, banco de investimentos, né? Bancos múltiplos com carteira. Então, ele tem mais de uma carteira. Tá? Então, tem carteira comercial, um banco múltiplo. Esse cara está autorizado a ter o Tesouro, que é conta corrente, que é uma captadora de depósito à vista, né? Bancos comerciais, tá certo? Bancos, caixas econômicas também estão autorizadas a receberem depósito à vista. Cooperativas de crédito também estão autorizadas, né? Bancos cooperativos comerciais, tá certo? Então, nós temos 5 grandes captadoras de depósito à vista, tá certo? Olha aí, 5 grandes, né? Tem que saber? Tem. Esses caras aqui também é chamado de entidades monetárias, porque ele vai fazer uma coisa chamada moeda escritural, tá? Ele tem um efeito multiplicador da moeda, porque ele pega seu dinheiro, empresta para outro, ele vai circulando o dinheiro. A gente, claro que nós vamos estudar isso em uma aula específica, não é agora. Qual que é o objetivo agora? Agora você tem que saber o seguinte: quais são as entidades do sistema operativo, do subsistema de intermediação financeira que compõem as captadoras de depósito à vista. Captadores de depósito à vista, eles têm o quê? Eles criam moeda escritural, monetárias, tá? Entidades monetárias, né? Vou colocar entre aspas. Bancos múltiplos com carteira comercial, bancos comerciais, caixas econômicas, cooperativas de crédito, bancos comerciais cooperativos. Isso cai em concurso. Isso é cobrado. Isso é muito importante. BNB, FGV 2014, cargo de escriturário. Vem comigo. As instituições financeiras podem ser classificadas em monetárias e não monetárias. Entre as instituições financeiras monetárias encontra-se. O que é entidade monetária, né? A entidade monetária vai ser aquela que vai captar o famoso depósito à vista, né? Que é o tesouro, não é isso? Depósito à vista. Nós temos 5 entidades que captam depósito à vista. Vamos ver qual que a gente encontra aqui. E não monetárias são as demais, que é o depósito a prazo. Bancos comerciais. Bancos comerciais estão autorizados, sim, são instituições chamadas de monetárias. Bancos de investimento? Não. São apenas 5. Bancos de investimentos e desenvolvimento? Também não. Bancos comerciais? Sim. Bancos de investimentos e caixa econômica? Caixa econômica né? É assim. Então, é a letra E. Bancos comerciais e caixas econômicas. Professor, eu quero completar. Sim. Então, bancos múltiplos com carteira comercial, bancos comerciais, caixa, cooperativas de crédito e, finalmente, bancos cooperativos. É claro que nós vamos ter 5 aulas, uma para cada categoria, explicando detalhes disso aí, com muitos exercícios, né? Questão fácil, tá? Claro que esse fácil só aplica-se àquele aluno, àquele candidato que estudou. Tá? Que o cara que não estudou isso aqui não acerta nunca uma questão como essa, né? Não tem como ele acertar com uma lógica. Então, a alternativa, letra E. Né? Vamos lá. Demais instituições financeiras, aqui são aquelas não monetárias. Bancos múltiplos sem carteira comercial, bancos de investimentos, bancos de desenvolvimento, sociedades de crédito, financiamento e investimento, que são as corretoras, né? São as financeiras, sociedade de crédito imobiliário, companhias hipotecárias, associação de poupança e empréstimo, agência de fomento, sociedade de crédito, sociedade de arrendamento mercantil, leasing, né? Ou seja, são todas as demais entidades que compõem aí o sistema operativo, né? Outros intermediários ou auxiliares financeiros têm que saber. Bolsa de valores, está aqui na prova, ele pode perguntar isso de você. São as bolsas de mercadorias de futuros, bolsa de valores, sociedades corretoras de títulos e valores imobiliários, sociedades distribuidoras de títulos e valores imobiliários, sociedades corretoras de câmbio, representantes de instituições financeiras estrangeiras,
agentes autônomos de investimento, ó, todos relacionados às ações, ó, outros intermediários auxiliares financeiros, outro grupo, né? Quarto grupo, entidades ligadas ao subsistema de previdência e seguro, ó, entidade fechada de previdência privada, entidades abertas de previdência privada, sociedade seguradora, sociedade de capitalização, sociedades de administradoras de seguro-saúde. Todas essas entidades compõem o Sistema Financeiro Nacional. Tem que saber essa árvore, tá? 5, temos aí administração de recursos de terceiros, fundos, mútuos, clube de investimentos, carteiras de investimentos estrangeiros, administradoras de consórcio também, né? E, finalmente, nós temos aí o Sistema de Liquidação e Custódia, Selic, Cetip e Comp, né? São os 3 sistemas de liquidação. Nós teremos aula de todas essas entidades, curso completo, curso competitivo. Se você não tiver uma aula específica para cada uma disso aqui, você não acerta, cara. Pode ter certeza disso. Tá? Não acerta. Não adianta ter o auto-engano. Ou você aprende ou não aprende. Você tem que ter o quê? Você tem que aprender com profundidade. E para encerrar a aula, amparo legal, já passei a Constituição Federal para vocês, e nós temos a lei 4.595, que é chamada de Bíblia aí do Sistema Financeiro Nacional. Essa lei foi o quê? Ela foi recepcionada pela Constituição e ganhou status de lei complementar. Dispõe sobre a política e as instituições monetárias, bancárias e creditícias, cria o Conselho Monetário Nacional e dá outras providências, né? Então vem comigo, vamos rapidamente ao primeiro artigo, ó. O Sistema Financeiro Nacional. O Sistema Financeiro Nacional, estruturado e regulado pela presente lei, será constituído pelo Conselho Monetário Nacional, Banco Central do Brasil, Banco do Brasil, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e demais instituições financeiras públicas e privadas. Claro que essa lei é uma lei de 64, tá? Uma lei de 64, e nós temos aí vários parâmetros, mas eu tinha que apresentar o artigo 1º da lei para vocês. Pronto, né? Aulaça para vocês aí. Aula introdutória do Sistema Financeiro Nacional. E a próxima aula, uma aula muito importante, Conselho Monetário Nacional. Encerramento da aula, né? Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje, né? Exatamente. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Isso aí é verdadeiro, né? Não deixe para amanhã aquilo que você pode fazer hoje, né? Cara, se você começar a deixar tudo para amanhã, você fica só para amanhã, você nunca faz o hoje, né? Eu tenho isso, cara, porque quanto mais coisas você faz, você desenvolve, mais tem para fazer, mais você aprende, mais você cresce. É muito importante. E o concurseiro é isso, cara. O concurseiro tem que ter a meta, tá? A meta na cabeça. Ele tem que ter a meta na cabeça. Se ele começar a deixar a meta de hoje para amanhã, ele não vai cumprir meta nenhuma e não vai passar no concurso. Pessoal, forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e eu peço a sua licença para dar um recado aqui da Lá Concurso, um recado muito especial para você que está se preparando para o BRB 2019. Claro, edital na praça, edital publicado, agora é hora de estudar. E nós, aqui da Lá Concursos, nós elaboramos um super curso, um curso muito competitivo para este certame. Pode ter certeza absoluta, se você assistir todas as nossas videoaulas, você vai estar muito, mas muito competitivo para o dia da prova. Isso eu te garanto. Nós fizemos 2 super reforços para esse concurso. Primeiro, a área de conhecimentos bancários e a área de legislação específica. Esse edital, como é sabido de todos, né? Esse edital trouxe aí várias disciplinas que normalmente não são cobradas em concursos de carreiras bancárias, mas nós temos a expertise aí suficiente para promover esses assuntos de forma didática, que você aprenda e, claro, que você pontue. Bacana, meus amigos? Então, olha só, esse vídeo aqui no YouTube é uma aula demonstrativa que nós estamos apresentando para vocês, tá? Uma aula demonstrativa. O material de apoio dessa aula está lá no site, mas o curso completo está lá no site. Nós temos aí apenas 70 videoaulas aí do nosso curso. Nosso curso nós temos mais de 200 videoaulas, só aulas novas específicas de leis aí, de RID, lei de dados pessoais, lei anticorrupção, que nós temos aí, são mais de 22 aulas específicas, novas, gravadas exclusivamente para o concurso do BRB. O nosso curso, atenção, ele custa apenas
10 parcelas de R$20, 120 dias de acesso, e você vai ter direito também ao nosso projeto pedagógico, que é o Personal Coach, que é o estudo em regime de metas. Vale a pena você conhecer, vale a pena experimentar. Bacana, pessoal? Pessoal do YouTube, então tá aí. Vamos lá, continua o seu vídeo aí até o final dessa aula demonstrativa aqui da LAC, ok? Fui! Tchau! Clique lá.